né? Quem não me conhece, sou Ciro Memória, sou psicoterapeuta cognitivo comportamental e hoje convidei a doutora Maria Helena como uma referência no atendimento tanto de adultos como de crianças, né? Então o tema hoje falando tanto do impacto dos adultos na criança vai ser bem relevante. E hoje eu estou bem animado por ser um assunto que eu tenho muita simpatia, que eu gosto muito. Não é a minha prática clínica, mas a nossa conversa hoje vai ser muito embasada na terapia do extrema, né? Que é uma terapia que chamam de terceira onda da TCC, que é uma terapia cognitivo-comportamental, mas com suas características, como todas da família têm. Maria Helena, queria que você falasse um pouquinho de você e aí entramos no tema. Bom, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com o Ciro, né? Ele sabe que ele é uma referência para mim, né, como terapeuta cognitivo comportamental. Então, vai ser um bate-papo muito bacana, né, de alguém que realmente admira o trabalho dele. E acho que a gente vai se complementar, né, Ciro? Porque você vai falar dos casais, vou falar do desenvolvimento infantil, né? E aí eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Maria Helena, sou psicóloga clínica, sou terapeuta cognitivo comportamental e também trabalho com terapia do esquema, né? Como o Ciro falou, é uma abordagem de terceira onda da TCC, né? E o nosso conteúdo de hoje realmente ele vai ser bem influenciado por esse assunto, né? Já que grande parte da minha clínica, né? Hoje eu utilizo sim a terapia do esquema. E vocês vão perceber, né? No final eu vou passar uma bibliografia bacana sobre esse assunto, né? Posteriormente, se as pessoas tiverem mais interesse em saber da terapia do esquema, a gente pode fazer, né, uma live, um outro bate-papo assim. Hoje eu não vou me ater tanto às questões teóricas da terapia do esquema, senão daria uma live realmente muito extensa e talvez pouco compreendida, né, Ciro? Então a gente vai focar realmente, né, nas relações conflituosas e como que a literatura traz isso de acordo com os esquemas, né, e até mesmo um pouquinho da minha prática clínica, certinho? Certíssimo, doutora. Vamos começar com o tipo de relacionamento. Aqui deu Vamos uma... entrar por aí e depois... A internet, eu não sei se a minha ou a tua tá bem, o sinal tá bem ruinzinho. Não sei se para quem está assistindo também. Mas vamos tocar assim. A turma Tá avisa bem. aí se a Aqui tá internet não ficar boa. tranquilo. Tipos de relacionamento, doutora. Vamos entrar. Pronto. Gente, eu tô com um scriptzinho aqui, né? Então, se vocês me virem olhando, é só para não me perder no assunto que a gente preparou, né? Mas primeiro, eu gostaria de falar sobre que tipo de relacionamento é esse que a gente vai tratar hoje, né? Que tipo de conflito, que tipo de casal é esse, né? E todo relacionamento, ele tem conflitos, né? Não só relacionamentos amorosos, mas relacionamentos de amizade, relacionamentos de pai e filho. E os conflitos são normais, né? Já que estamos falando de pessoas diferentes. No entanto, os tipos de relacionamento que a gente vai falar hoje, né, são relacionamentos realmente agressivos, relacionamentos abusivos, que contêm humilhação, que contêm manipulação, né? Então, relacionamentos que a gente poderia caracterizar como relacionamentos bem conturbados, né? Bem conflituosos mesmo. Eu até pesquisei o significado da palavra conflito no dicionário e ela significa profunda falta de entendimento entre duas ou mais pessoas, né? Mas não é só a falta de entendimento que a gente vai falar. A gente vai falar como que isso fica exposto para os filhos, né? E como que isso pode se caracterizar como prejudicial, né? Então, é como esse conflito acontece, a frequência que ele acontece e que exposição, né? Como que os filhos estão expostos a isso, né? E aí sim a gente poderia caracterizar esse conflito como algo realmente exagerado e prejudicial, né? Antes da gente iniciar falando mais sobre a questão do conflito em si, eu queria falar sobre a infância, né? A infância, ela é um período de desenvolvimento, né, de aprendizagem. E se nós adultos muitas vezes não sabemos lidar muito bem com as nossas emoções, não sabemos nem nomear muitas vezes, imagine as crianças, né? Então as crianças, elas estão aprendendo essas emoções, elas sentem, mas muitas vezes elas não sabem muito bem o que acontece. Então elas vão apenas armazenando uma série de reações, né, emocionais, memórias ali afetivas, e muitas vezes elas não sabem lidar com aquilo, né? Então, vamos imaginar que uma criança diante de um conflito, ela pode interpretar aquilo de uma
sabe, uma variedade de formas. Não é como nós adultos que temos mais maturidade emocional, né? E aí a gente pode discernir melhor em como que a gente vai agir, enfim. Então a criança, ela é imatura, né? A criança age igual a uma criança. A gente não pode esperar que uma criança tenha a maturidade de um adulto, porque a criança é uma criança. Então as crianças, elas realmente, quando estão participando, né, dos eventos familiares, elas estão vivenciando ali como que um casal ele se relaciona, elas vão interpretar da maneira delas, né? E o conflito em si, ele gera uma apreensão emocional na criança, né? Porque ela tem medo do que está acontecendo, ela às vezes se sente até culpada, né? Por que que os meus pais estão brigando, né? Por que que dessa forma? Será que eu tenho alguma relação com isso? Se as crianças não entendem o que está acontecendo, elas vão realmente sentir muita coisa ali, tá? Mais pra frente a gente vai falar de como essas emoções têm um poder no armazenamento aí de situações traumáticas, né? Mas isso precisa ficar bem claro, tá bom? A questão das emoções, né? Eu até estava pensando esses dias sobre isso, né? O que me parece é que nós, profissionais de saúde, é que geralmente nos aprofundamos muito nas questões emocionais, né? Então, se muitos adultos não sabem realmente lidar com essas emoções, imagine as crianças. Tá? Então, inclusive na psicoterapia é algo que a gente faz bastante, né? Psicoeducar as crianças sobre isso. A infância também é um período de grande plasticidade, né? A gente tem plasticidade até morrer, mas existe um período crítico ali na nossa infância, que é onde a gente aprende coisas que vão ficar para o resto da nossa vida, né? Inclusive a nossa língua materna, dentre várias outras habilidades, comportamentos. Então, o que acontece ali, ele é muito importante e decisivo, muitas vezes, para muitas crianças. A gente vai falar que muita coisa vai interferir nisso, mas a infância, ela realmente tem uma importância significativa na constituição da personalidade da pessoa, né? Inclusive das crenças que vão se desenvolver, dos esquemas também, né? Então, muita coisa acontece aí, é importante, tá? Infância e adolescência. Né? Então, qual Pois que é o bem, papel dos doutora, pais? Oi, pode falar. não, só para a gente falar um pouquinho da questão do modelo, né? Que hoje se fala muito em diálogo, muito em colocar regras, mas o modelo, ainda sendo animais, o modelo ainda é a nossa principal forma de aprendizado, né? Então, o modelo que a Sim, criança vai entender de amor, de o que é um relacionamento, desde muito jovem ela já consegue encontrar esse modelo, e o cérebro da criança é uma esponjinha para aprendizado, né? Então ela aprende muito rápido. E ela também quer dar sentido àquilo. isso. Então, para nós adultos, se nós presenciarmos um casal brigando, já nos estressa e chama muito nossa atenção. E imediatamente a gente quer entender o que está acontecendo. E uma criança que não tem repertório de análise de contexto, ela pode normalmente voltar para si, se culpar, né? Ou ficar naquele limbo da incerteza, né? Uhum, Então, eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente, mas era só para pontuar a parte da modelação, né? Do modelo, que ele é muito mais potente na educação, na formação da personalidade, do que a regra em si, do que o ensinamento verbal, né? exatamente, né? Porque, assim, o papel dos pais no desenvolvimento da criança, ele é bem amplo, né? Então, os pais estão ali para orientar a criança, para ensinar, para explanar mesmo coisas que são importantes para ela diante das situações, né? Mas como os pais vão se comportar, vão se portar diante das crianças, isso é estritamente muito importante, né? Porque os pais vão ser as principais figuras, né, que vão estar em contato com a criança. Então, essas crianças vão sempre estar se espelhando, vão sempre olhar esses comportamentos e reproduzi-los naturalmente, né? E aquilo que vai sendo visto em casa, que vai sendo visto por essas figuras que são muito importantes, vai servindo como exemplo para elas. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Aqui deu uma Às queda. Não sei se vezes foi o corta um Ciro ou se foi pouquinho, só. Tá. mas eu estou lhe ouvindo e lhe vendo. Sim. Vamos para frente. Pronto. Então, assim, o papel desses pais, né, que são as figuras muito importantes, como transmissores, né, de bons comportamentos, é importantíssimo, né? E é bem crucial mesmo para as crianças. Então, assim, eles têm um papel nesse desenvolvimento tanto emocional, né, psicológico, quanto de habilidades. Então, as crianças elas vão aprendendo olhando esses pais, né? Eu até gosto muito de usar um exemplo
tem uma imagem que circula na internet que é uma mãe com um filho, que ela está sentada num banco, e esse filho, a mãe e o filho estão lendo um livro, e tem outro banco onde tem uma mãe e um filho, e os dois estão no celular. E aí a mãe que está com o celular, ela pergunta para a mãe do livro, o que você faz para os seus filhos gostarem de ler? Né? E a imagem é só isso. Então, os pais, eles vão mostrando como os filhos podem aderir a bons hábitos eles mesmos fazendo isso, né? Então, os filhos são observadores, eles vão aprendendo por um termo que a gente usa na psicologia de modelagem, né? Da psicologia comportamental. Além disso, os pais também são responsáveis pelo atendimento, o suprimento das necessidades essenciais da criança. E a gente está falando de necessidades de alimentação, né? De necessidades de higiene, de vários tipos de necessidades que a criança ela é completamente dependente de um outro quando ela nasce. Se ela for deixada ao léu, ela vai morrer. Então, ela é sim um ser totalmente dependente. E além dessas necessidades, elas têm necessidades emocionais, né? Então, essa é a forte influência que eu tenho, né, da terapia do esquema, porque o Jeffrey Young, que é o autor, ele categorizou quais são essas necessidades que são tão cruciais para as crianças. Mas mais para frente a gente vai falar sobre isso, tá? Então, esses pais, eles são responsáveis por criar essa base segura, tá? Essa base segura é um termo muito utilizado, né, na terapia do esquema, justamente para que essa criança futuramente ela desenvolva principalmente vínculos seguros. Certo? Eu tô vendo aqui umas perguntinhas. Eu acredito que mais pro final a gente vai conseguir responder, né, Ciro? Eu vou anotar algumas, porque para mim às vezes para. Mas... Tá bom. Então, a gente falou dessa questão, né, do ensinar pelo exemplo, né? Isso é muito importante, gente. A gente percebe, por exemplo, muitas vezes pais, né, que são obesos, que têm um comportamento alimentar, né, caracterizado por uma compulsão, a gente percebe aí que filhos costumam reproduzir. Então, o exemplo, ele realmente é muito importante para como esses filhos futuramente vão agir. Então, se são pais agressivos, se são pais que, nos conflitos, eles exageram, né? Eles falam com um tom alto, se eles manipulam, se eles humilham o outro, naturalmente a criança vai vendo isso e vai achando que aquilo é natural, que aquilo é familiar, né? E sim, ela pode reproduzir. Isso aumenta as chances da criança reproduzir, tá? Não é determinante, mas realmente tem uma influência muito forte, né? Então, a forma como esses pais, né, agem nas adversidades da vida deles vai causar um impacto de como esses filhos também vão agir. Então, se os pais eles estão estressados e eles chegam em casa, né, muito agressivos e eles chutam as coisas, né, eles começam a discutir, naturalmente as crianças vão aprendendo que aquela é a forma de lidar com o estresse, né? Se os pais eles lidam de uma forma equivocada, por exemplo, com um imprevisto no dia, né? Se eles são extremamente exagerados em termos de reação emocional, a criança vai aprendendo que aquilo é natural também, né? Então, a agressividade é a mesma coisa, né? Se os pais são agressivos um com o outro, se eles agem dessa forma com justamente o par deles, imagine, né? Como que essa criança vai visualizando esse comportamento e como que ela vai introjetando isso mesmo, tá? Então, até mesmo a Maria impulsividade, né? Helena, Se são pais muito impulsivos. nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre o temperamento, que é a parte mais inata, né? A parte mais biológica, que a criança já nasce com ele. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do que é o normal. A palavra normal ela é subjetiva e cada pessoa define o que é normal. É muito comum nas lives alguém perguntar o que é normal e anormal. Né? Claro que o que é normal, o que é bom, o que é bonito, o que é feio, o que é legal, o que não é definido desde a infância. O sujeito ele pode mudar, mas normalmente esses preconceitos, significados criados na infância, eles têm uma blindagem, uma resistência à mudança muito grande. Né? E o ser humano, como um bicho muito adaptativo, ele pode se adaptar a um contexto não saudável. E aí, claro que isso pode fazê-lo aceitar num futuro esse mesmo contexto até uma hora que extrapola. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que é o normal
E aí depois já podemos pensar no temperamento e nas necessidades emocionais básicas, né? Pronto, né? Esse normal em termos de conflitos? Isso, começar a normalizar algo que não era para ser normal, vamos dizer assim. Pronto. Considerando que a criança justamente ela está numa fase, né, de grande aprendizagem e esses pais eles estão expressando aí condutas, né, que muitas vezes são realmente exageradas e tomam proporções muitas vezes ruins, né? Eu até coloquei aqui um exemplo que é muito comum que a gente vê na clínica, Ciro, de às vezes um pai ou uma mãe que é dependente químico e aí chega em casa, né, e tem uma série de comportamentos agressivos, né, e a criança participa de tudo isso. Então, isso não é normal, né? Isso não é normal. E a criança, ela vai, justamente por conta de um sistema que mais pra frente a gente vai falar, né? Amigdaliano, ela vai armazenando memórias traumáticas, porque tudo isso é muito forte em termos de reação emocional, né? Então, isso não é normal, né? Isso não é normal, tá bom? O autocontrole já é um aprendizado, né, doutor? Então, assim, a agressividade, ela faz parte da natureza humana. Então, o que nós devemos ensinar para os filhos é a ideia de que a vida precisa ter esse controle inibitório desses instintos, né, da frustração. Então, a criança, ela não precisa nem imitar o modelo dos pais, basta ela não lutar contra isso, né, porque muitas crianças já têm agressividade e lidar mal com a frustração no seu instinto, né. Então, às vezes, não é nem só o modelo, é não ter um modelo de luta, né. É uma coisa que eu sempre bato na tecla, que os pais, eles vendem muito pouca luta, né. Mesmo lutas boas, de ir com a academia, de trabalhar, de estudar, eles tentam transparecer que aquilo é bacana, que é legal, e eles não falam que eles lutam para que aquilo aconteça. Então, desde nós, muito medo da luta da vida. E uma das lutas é essa, é conter a frustração diante dos problemas da vida, que a criança também já vai começando a ter. Doutora, vou lhe deixar agora falar de uma maneira que eu sei que você tem uma lógica na cabeça para esses dois assuntos, o temperamento e as necessidades emocionais, que é bem característico da terapia do esquema, não? Isso. Porque assim, o que a terapia do esquema vai falar, né? Que as nossas constituições de crenças, né? Reações emocionais, constituições inclusive da nossa personalidade, elas vão ser influenciadas principalmente por esse atendimento de necessidades na infância, pelo temperamento e às vezes pela cultura, por uma série de questões ambientais também. Então hoje a gente vai falar tanto das necessidades emocionais básicas, né? Como eu já falei, a criança tem uma série de necessidades que são importantíssimas. A gente vai falar das necessidades emocionais. E depois a gente vai falar do temperamento, que também interfere, né? Que também é um constituidor aí da personalidade, tá? Então, o que são essas necessidades emocionais básicas, né? O Jeffrey Young... Helena, só um minutinho. Estão dizendo que o áudio está falhando. Eu não sei se é o meu ou o teu. Alguém pode só informar se o da Maria Helena também está falhando? Vamos esperar. Eu acho que é o seu, mas vamos ver o que eles vão dizer. Pois bem, então vamos começar. Se alguém avisar, eu te aviso. Aqui não está mais chegando comentário, não sei por quê. Às vezes acontece, quando a conexão está ruim, ele desabilita. Pronto, é só o seu. Estão avisando que é só o meu. Então pronto, vou deixar falar. Vamos lá. Pronto, então, gente, essas necessidades emocionais básicas, primeiramente, elas são universais. O que é isso? Todo mundo tem essas necessidades quando nasce, tá? Como eu já falei antes, a criança, ela é um ser totalmente dependente. Para ela se constituir como pessoa, ela vai precisar do atendimento dessas necessidades, né? Essas necessidades, cada criança vai demandar de forma diferente, naturalmente, justamente por conta desse temperamento. Mais pra frente a gente vai explicar o que é o temperamento, mas entendam isso, né? As necessidades são universais, no entanto, às vezes uma criança vai demandar mais de umas, outras crianças vão demandar mais de outras necessidades, né? E como que essas necessidades, elas são atendidas em uma relação conflituosa, né? Basicamente, essas necessidades foram categorizadas em 5, né? E aí eu vou falar aqui pra vocês e a gente vai dizer o que geralmente o conflito, ele deixa de atender, tá?
A primeira necessidade se chama vínculos seguros. Ela é constituída por segurança, estabilidade, cuidado, aceitação, proteção. Já nessa necessidade de vínculos seguros, os conflitos, né, dentro de casa e entre o casal, eles já falham no atendimento da segurança, da estabilidade, do cuidado e da proteção. Ou seja, praticamente quase tudo, né? A outra necessidade é de autonomia, competência, sentido de identidade. Terceiro grupo de necessidades é liberdade de expressão, necessidades e emoções válidas. O quarto seria espontaneidade e lazer. E o quinto, limites realistas e autocontrole. E aí, dentro desse último, o autocontrole também entra, né, quando a gente fala de conflitos. Por quê? Porque se eu sou uma criança, né, e eu tô vendo ali os meus pais, de novo a gente voltando para a modelagem, por exemplo, os meus pais se exaltando, né, não tendo o autocontrole, naturalmente isso tá falhando para mim também. Né? Então, existe aí um não atendimento de necessidades quando uma criança está sendo exposta a um ambiente extremamente conflituoso. Algumas dessas necessidades não estão sendo atendidas, certo? Então, essas necessidades mais o temperamento, elas vão constituir aí o que a gente, né, falaria que são os esquemas, mas basicamente são as crenças disfuncionais da criança. Né? O que é esse temperamento? Esse temperamento, ele é uma base biológica da personalidade, ele é inato, ou seja, a gente já nasce com ele. Né? Então, toda pessoa, ela já nasce com um temperamento, e esse temperamento, ele não é naturalmente igual para todos os filhos. Né? Então, muitas vezes, um casal, ele tem gêmeos, e um tem um temperamento completamente diferente do outro. O que isso quer dizer também? Que crianças expostas a uma mesma situação, elas vão vivenciar essa situação de formas diferentes, concordam? Porque o temperamento é diferente. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que tem até no livro, né, da terapia do esquema. Se uma criança ela tem um temperamento mais agressivo e ela convive num ambiente agressivo, isso aumenta as chances do quê? Dela se tornar um adulto agressivo. Se essa criança, se outra criança, né, ela tem um temperamento mais calmo, mais tranquilo, é possível que ela supere melhor essa ansiedade, porque o temperamento dela é mais calmo. Se ela tivesse um temperamento ansioso, a chance dela ser mais ansiosa seria maior. Então, o temperamento ele acaba influenciando, sim, né, de como a gente vai se constituir mais tarde, entendem? Né? Então, uma curiosidade, inclusive, sobre temperamento, né, de um estudo feito por psicólogos, é que a sociabilidade, que é um tipo de temperamento, ela é um traço de destaque em crianças com alta capacidade de recuperação que prosperam apesar de abusos e negligência. Então, é um temperamento que, geralmente, a criança que tem, ela tem mais facilidade de ser resiliente no futuro, né? E de vencer aí qualquer tipo de adversidade que ela tenha. Então, assim, para a gente investigar temperamento é muito difícil, né? Nós, como psicólogos, a gente tem que ter dados aí bem anteriores, bem primitivos da vida da pessoa. Mas com uma investigação bem minuciosa, dá pra gente identificar, assim, na terapia do esquema, quando a gente vai fazer a anamnese, isso também é importante, certo? Maria Helena, me tira uma dúvida. Na tua experiência, famílias muito severas, muito punitivas, normalmente que tipo de efeito você consegue enxergar? Quais são as opções que podem acontecer com a criança? Olha, Ciro, eu tenho, sim, casos, né, de crianças e adolescentes que têm pais que têm relacionamentos bem disfuncionais, bem difíceis. E o que a gente mais percebe, né, nessas crianças é muito uma culpabilidade, né? De tipo, eu devo ser geradora disso. Então, são crianças que muitas vezes também têm relacionamentos muito disfuncionais na escola, com amigos, no geral. A gente percebe aí um impacto nas relações dessa criança. Né? São crianças que têm muita dificuldade de falar desses pais, pois se sentem culpadas de falar desses pais também, né? Porque são os pais. Então, existe uma confusão ali. Muitas vezes o que eu percebo é que a criança ela tenta minimizar o que acontece, justamente por ela não entender muito bem, né? E ela naturalizar. Isso acontece. Então, um modo de enfrentamento, inclusive, muito comum na infância de uma criança, né, que presencia tudo isso, é um modo que dentro da terapia do esquema a gente chama de protetor desligado. Eu tenho até uma cartinha aqui, que é dos modos esquemáticos, vou mostrar para vocês.
tem um menino aqui, ó, ele tá bem desligado, desconectado, que é justamente a criança ela ativa esse modo como uma forma de não sentir aquilo, né? De não sofrer com aquilo que está acontecendo. Então, a gente percebe uma certa inibição emocional. A criança ela vai falar do problema na terapia, mas ela vai falar como se fosse uma coisa tão comum, como se ela não sofresse. Então, isso começa a gerar um incômodo, né? Na psicóloga, ela começa, fulano, como que você está me falando isso? Uma coisa tão séria, mas de uma forma tão natural, né? Então, elas vão desenvolvendo uma certa inibição emocional. Entende? Isso é muito comum na terapia com crianças e adolescentes. Doutor, às vezes a gente olha para uma criança e tenta tratar ela de uma maneira mais comportamental, porque imagina por ser uma criança ainda novinha, ela não vai entender muito a parte cognitiva. Então, assim, muitas vezes a gente não compreende o outro por não entender o que o outro está pensando na hora sobre aquela situação. Então, acho super importante para os pais, diante de houve algum conflito, pergunta para a criança, o que é que você está pensando sobre isso, né? E, de repente, você consegue ter acesso a essas primeiras distorções, as primeiras crenças que vão moldá-la, né? Então, a criança pode Exato. dizer, vocês estão brigando por minha causa, vocês vão se separar, o papai vai nos deixar, vocês amam mais meu irmão do que a mim, não sei, é muito variável, mas os pais podem ter acesso a isso, e a criança, diferente do adulto, ela parece ter um pouco mais de acesso a esses pensamentos iniciais, e eles falam com mais tranquilidade se eles ainda não forem muito inibidos, né? Então, assim, a forma de compreender como a criança está vivendo aquela situação é você ter o time de perguntar para ela, o que é que você está pensando sobre isso? E aí você vai entender qual é a percepção que vai embasar a reação da criança. Porque os pais podem ter um conflito pequeno e a interpretação da criança ser bem danosa, e os pais podem ter um conflito grande e a interpretação da criança não ser das piores. Então, a medida do que é um grande conflito e um baixo conflito está muito ligado também a um impacto, né? E o impacto, cada filho vai receber o impacto de um jeito. Eu sei que mais na frente nós vamos dar dica para os pais, então a gente pode voltar a esse assunto. Doutora, temos o assunto do estresse precoce também, eu não sei se é a hora dele. Isso, eu acho que é uma hora bem pertinente para a gente falar disso, né? Porque a gente está falando justamente, né, de como essas crenças vão se desenvolvendo. E crença, gente, ela parte do nosso cérebro, né? Então, o nosso cérebro, que é o grande responsável pela criação dos nossos pensamentos, da nossa reação emocional, né? De tudo isso que compõe o nosso modelo cognitivo comportamental, inclusive, ele é atingido, sim, né? Quando a situação é bem estressante para a criança. E o que a gente caracterizaria como estresse precoce. Ou seja, um evento que ele é tão forte que ele consegue sim mudar estruturas do cérebro da criança a ponto disso gerar uma série de consequências negativas mesmo, né? Então, o estresse precoce, seja por negligência, né, seja por violência ou pelo não atendimento de necessidades, ele é algo que acontece e é muito comum, inclusive na terapia as crianças chegam sim com algumas sequelas por conta de eventos muito traumáticos, né? E aí quando a gente vai investigar, aconteceu sim uma situação, né? E a gente vai falar como que acontece esse processamento agora, né, no cérebro da gente, tá? Então, assim, a TCC e a terapia do esquema, elas são terapias que buscam muitas evidências científicas para a geração de tudo isso, do comportamento, né, das reações emocionais, das reações esquemáticas. Então, uma das coisas que tanto os psicólogos da TCC quanto os terapeutas de esquema, eles se prestam muito a fazer é investigar esse cérebro, né? O que acontece quando esses esquemas estão se desenvolvendo, digamos assim, que são essas crenças, tá? Então, o estresse precoce, ele na verdade gera uma série de sequelas psicológicas que aumentam significativamente as chances da criança ou adolescente se tornarem um adulto com comportamentos patológicos, né? Por quê? Justamente por ser um cérebro em desenvolvimento, o impacto disso é muito maior. E por ser um cérebro extremamente mais plástico, né? Então, futuramente, uma criança que vivenciou uma série de eventos traumáticos, sim, isso aumenta substancialmente as chances dela ter uma questão, inclusive, da personalidade bem mais séria, né? Dela ter transtornos psiquiátricos mais graves.
Então, por isso que esse tema é tão pertinente, né? A gente está falando aqui dos conflitos, mas é claro que tem uma série de outras atitudes e eventos que são extremamente prejudiciais para a criança, né? No entanto, isso também fica, tudo isso fica, né? Fica armazenado ali. E a parte do nosso cérebro, né, que é responsável por esse armazenamento de informações, tanto muito emocionais quanto afetivas, né, que tem a ver com medo exagerado, é a nossa amígdala, né, que faz parte do nosso sistema límbico. Então, ela que é o nosso órgão ativado, né, nessa situação de luta e fuga de perigo, e ela que armazena essas memórias traumáticas. Então, o que a gente vai falar na terapia do esquema? Que essa criança, quando ela está na fase adulta dela, qualquer similaridade ambiental com o evento traumático, antes do córtex dela ser ativado, o que vai ser ativado vai ser a amígdala. Então, ela vai ter, inicialmente, não cognições, mas ela vai ter reações emocionais muito fortes, reações fisiológicas que estavam presentes naquele evento traumático, né? Então, a rapidez que isso acontece é muito intensa, né? Até porque, quando a gente está numa situação de perigo, a gente precisa responder muito rápido. Então, o nosso córtex, que é a nossa parte do cérebro responsável, né, pela tomada de decisão, por escolhas mais racionais, ela só depois que vai ser ativada, né? Então, isso é para vocês entenderem como os eventos na infância, eles ficam sim armazenados e lá na frente, quando a gente passa por situações que são similares, isso vem à tona. Às vezes a gente não percebe o que é que está acontecendo, mas sim, a gente tem uma série de reações aí emocionais que são muito fortes e que trazem muito sofrimento. É muito sobre isso que a terapia do esquema vai tratar, certo? Doutora, Então, pode falar. hoje se comenta muito em padrões. Padrões não morrem, né? Se uma criança aprende um padrão, o padrão não morre, ele pode ser desativado por falta de uso. Mas se décadas depois uma situação, como você falou, um estímulo discriminativo, ou seja, algo no ambiente que tenha semelhança naquela mesma categoria de uma situação que ela já viveu, a tendência é que o padrão pode ser acordado. Né? Você está falando das memórias, é interessante o estresse, tudo que está ligado à morte, ao sofrimento, ele tem áreas de memórias específicas e muito mais rápidas do que as outras áreas das memórias. Né? E tudo que envolve muito estresse cria uma supermemória, ou seja, as conexões dos neurônios daquela memória são hiperconexões, elas são mais robustas, elas são mais firmes, é uma memória muito mais difícil de você conseguir dessensibilizar, ou seja, tirar dela fortes emoções, é o que chamam de traumas, né? Então tem esse cantinho especial que até hoje se fala em uma ativação pré-cortical, né? Então, primeiro eu vou sentir o medo, depois eu vou interpretar o medo. Então ninguém sabe ainda quem veio primeiro nessa história. O fato é que o estresse, ele nos dá duas ordens, ou você ataca, ou você evita. Então é comum você ver pessoas se inibindo, como você falou bem um exemplo, e pessoas atacando. Então, quem vai definir qual desses dois modelos eu vou usar mais na minha vida são as experiências que essa criança vai viver. Pode ser de paz, se você convive. Isso é também muito importante, essa construção dos esquemas, das crenças que vão guiar a forma como ela vai ver a vida. Né? Eu não tenho experiência, Maria Helena, com crianças na clínica. E eu sei que você tem alguns casos interessantes para ilustrar esses conflitos dos pais e o impacto na criança. Sim. Quer entrar já nos casos? Sim. Só antes de entrar nos casos, para comentar isso que você falou, as crianças elas vão adotando modos de enfrentar aquelas situações porque é um instinto de sobrevivência delas, né? Então, diante de uma situação adversa, elas vão adotando comportamentos para não sofrer tanto diante daquilo. Ok, isso é super bacana, isso foi super funcional naquela fase. Por exemplo, o modo protetor desligado, né? Que é o me desconectar. Eu fingi que aquilo não está acontecendo, eu me inibir. Mas futuramente, quando a criança continua reproduzindo esses mesmos comportamentos na idade adulta, isso já não é funcional para ela.
né? Então, na terapia do esquema, a gente vai observar como que essa criança, ou como que esse adulto está lidando com as questões atuais, se ele não continua agindo na época que ele agia como era criança, né? Porque aí já não se encaixa mais, né? Então, a gente precisa melhorar esses modos de enfrentamento, certo? Bom, E antes que eu me aí, esqueça, Marina, inclusive, linkando com não esse esquece de assunto, falar né? Eu posso falar um pouquinho da minha experiência clínica, Pode. Eu tenho alguns casos, né, bem complicados de crianças e adolescentes que passaram por uma série de situações bem difíceis, né, e crianças que hoje têm uma instabilidade emocional muito forte. Adolescentes, quase adultos, têm instabilidade emocional muito forte. E quando a gente vai investigar, quando a gente vai conversar com esses pais, né, são pais extremamente instáveis também. Então, como que eles querem que às vezes a terapia faça uma diferença, faça um milagre, né? Eu percebo muito isso, Ciro, você que não trabalha com crianças não sabe muito bem Uhum. como é, mas deve ter uma ideia, né? Os pais, eles Acontece com esperam muito da adolescente terapia, também. muitas vezes, como se eles não fossem ter um papel importante também no processo. Né? Então, a gente sabe que terapia com criança e adolescente, o papel dos pais é importantíssimo. Orientação familiar, orientação de pais, ele faz parte do processo, isso é crucial. Né? Então, às vezes, os pais eles cobram que esse filho ele lide melhor, mas eles mesmos não estão lidando melhor com as frustrações, né? Com essas questões também. Né? Então, eu tenho uma criança que ela presencia e presenciou fortemente muitos conflitos, né, dos pais, e ela é muito inibida emocionalmente, então ela fala das questões traumáticas de uma forma completamente natural e familiar, como se aquilo não fosse um problema, né? Então, às vezes ela fala coisas que ela ouviu que são coisas realmente absurdas e que ela não demonstra afeto nenhum tipo de emoção negativa, né? Ela já fala daquilo com naturalidade. E a gente entende que muitas vezes é uma forma de se proteger, né? Uma forma de não sofrer, mas que a gente precisa sim fazer com que essa criança entenda que ela precisa falar sobre aquilo e sim entender que aquilo é uma coisa ruim. Né? Tem vários estudos que mostram, inclusive, que quando você fala, né, do trauma, quando você fala do problema, você vai criando aí uma série de ligações, né, não somente mesmo, que fazem que você lide com aquilo melhor posteriormente. Então, é um trabalho bem minucioso mesmo, né, com crianças que sofrem muito com atitudes parentais, né, e os pais precisam participar disso e geralmente eles são os mais difíceis nesse momento, né? Então a gente percebe isso na terapia com os casos, né? Eu tenho muitos adultos que relatam também experiências infantis, né? Então, por mais que eu atenda crianças e adolescentes, estudar a infância e adolescência para mim é muito importante, né? Mesmo com os adultos, porque é daí que muita coisa surge, né? Então, eu poderia falar aqui o dia inteiro de casos, né? Mas eu queria só dar mesmo essa informação de que existe sim um impacto muito forte, né? Uma consequência muito forte desses eventos, e a gente vai perceber aí, às vezes, uma herência familiar. Então, quando a gente vai começar um atendimento com uma criança, que a gente vai conhecer esses pais, fazer uma anamnese, precisa ser tudo muito minucioso. A gente precisa entender qual que é a dinâmica da família. Porque geralmente o filho é o problema, né? Quando ele chega, os pais já falam das problemáticas do filho. Mas a gente precisa investigar o que está acontecendo ali na dinâmica familiar e a gente já fazer as possíveis intervenções. Né? Então, assim, essa parte Maria, você me de escuta? intervenção. Sim, escuto. Você me escuta? Eu ainda quero explorar um pouquinho mais sua experiência na clínica, tá bom? Vamos partir da ideia que já existe um caso, a criança já está vivendo nesse contexto, os pais levam a criança para terapia, vai acompanhado, que é o trabalho com a criança, ser focado, né? Mesmo que por cima, ninguém tem tempo de falar muito de terapia, e que tipo de orientação você pode dar para os pais que já estão nesse contexto? Né? O contexto já existe, não é uma prevenção. O que é feito na clínica? Ciro, quando tu estava falando, deu uma cortada. Tu pode só repetir qual que é o contexto de novo? É só para você explicar, você está me ouvindo agora? Tô. Você me ouve bem?
Pronto. Sim. Vamos imaginar que chega o caso já uma criança nesse contexto e já apresentando algum sintoma. E os pais levaram a criança e você vai iniciar a terapia dessa criança. O que normalmente se faz nesse tipo de terapia com a criança e em relação à orientação dos pais? Pronto. Deu para ouvir? Quando a gente... Deu para ouvir. Quando a gente recebe a criança, nós, né, que trabalhamos com terapia do esquema, a gente vai investigar principalmente quais são essas necessidades que a criança, ela não tá em que ela não está sendo suprida. Então, nós terapeutas temos um forte papel aí de suprimento dessas necessidades também. Então, eu vou servir como um modelo também de adulto saudável, né? Não que essa criança seja um adulto, né? Mas os pais não estão sendo adultos saudáveis, né? Então, eu vou servir como um modelo, né? De como me expressar, de como falar das minhas emoções, né? De como orientá-la, né? De formas mais coerentes com as situações que acontecem na vida dela. Então, primeiramente, eu vou servir como esse exemplo, né? Suprimento das necessidades. Eu vou tentar identificar ali, de acordo com o discurso da criança, o que ela precisa de mim, como terapeuta, sem criar uma dependência, né? Uma linha muito tênue, né? A gente usa um termo que se chama reparentalização limitada na terapia do esquema. Então, a gente vai reparentalizar essa criança. Como assim? A gente vai atender essas necessidades de forma limitada, até porque eu não sou nem o pai nem a mãe dela, né? Segundo, a gente vai chamar esses pais, dar o puxão de orelha que tiver que dar, né? Explicar para eles a consequência disso. A gente vai psicoeducar, a gente vai falar sim do surgimento de esquemas, a gente vai falar de forma bem direta de como que essa criança está lidando com isso em termos realmente biológicos, né? E científicos. Então, esses pais, eles precisam comprar a ideia, né? De que eles precisam melhorar, por exemplo, os conflitos, se for esse o caso, para que essa criança melhore. Porque a terapia, por si só, ela não vai fazer o milagre, né? Então, a gente faz muita psicoeducação com esses pais, de como que os esquemas se desenvolvem. Então, a gente atende às necessidades dessa criança, né? A gente encaminha esses pais para terapia, caso seja necessário, porque a gente entende que esse pai também já foi uma criança, que também já passou por situações provavelmente parecidas. Então, o nosso trabalho, né, e eu preciso ressaltar isso, não é de crítica, não é de julgamento, a gente entende esses pais, a gente está, na verdade, mostrando para eles que eles precisam se conhecer para entender como que esses comportamentos geram interferências na vida dos filhos deles, né? Então, a gente convida eles a um profundo, né, autoconhecimento e mostra, assim, os impactos daquilo, né, em termos mesmo psicoeducativos. Tá, então... Maria Helena, me tudo tira uma isso que dúvida. Você está me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. O que é mais comum é você receber uma criança e viver nesse contexto, repetindo um padrão de agressividade ou mais inibida? E se esse padrão se repete contigo, né? A FAP, que é uma terapia antiga americana, falava de comportamento clinicamente relevante, ou seja, aquilo que acontece fora da clínica e que se repete na clínica na relação com o terapeuta. Então, assim, as duas perguntas é mais comum o paciente, a criança ser agressiva ou ser inibida, e se acontece com você o mesmo que acontece com os outros, né? Se você é mais um modelo para esse padrão. Olha, Ciro, de acordo com a minha experiência, né, o que eu percebo é que as crianças, elas reproduzem muito a agressividade dos pais, mais do que inibir, né, do que se inibir. Principalmente os meninos, né, e não é uma regra isso, eu tô falando aqui de acordo com a minha experiência, né, eles tendem sim a reproduzir essa agressividade lá fora, né, e geralmente isso acontece mais do que a inibição. A inibição eu percebo muito mais nos adolescentes até, né? A agressividade muito mais nas crianças. Então, de acordo com a minha experiência, é isso. E a outra pergunta que tu fez era se isso acontece na relação, né? Então, acontece... na relação paciente-terapeuta. Sim. E, um dos trabalhos da terapia do esquema é justamente a gente trazer a relação terapêutica muito também para o processo terapêutico, né? Então, a gente vai trabalhar como que a criança lida com as questões da terapia, né, com as emoções dela e se os esquemas delas estão sendo ativados ali na terapia. Acontece sim na terapia, a agressividade acontece na terapia também, a cobrança, né, acontece a culpa, né, então muitas vezes nós somos
nós somos tão, como que chama? Esqueci a palavra, mas solicitados por essas crianças porque elas estão muito sedentas mesmo de cuidado, entende? Então, acontece sim, a gente percebe que o cenário da terapia, ele acaba sendo transferido mesmo, né? O que acontece em casa acaba acontecendo ali. Óbvio que muitas crianças discriminam o ambiente, então tem crianças que são extremamente agressivas em escola e em casa, mas na terapia isso não acontece de forma alguma. Então a gente percebe, né, que o problema está ali mesmo e que o que a gente precisa mudar são aqueles ambientes, né? E a gente precisa generalizar, então a gente precisa do trabalho da família junto. Né? Então tem todo tipo de caso, mas a gente percebe sim, eu acho que metade, metade, aqueles que reproduzem os comportamentos na relação terapêutica e os que não reproduzem também. Você falou no começo Então, da live de hoje. de acordo com a minha experiência Está me clínica, é ouvindo, bem Maria? isso mesmo. Agora eu tô ouvindo. Você falou no começo que nem toda criança vai reagir da mesma forma. Existem predisposições, né? Uhum. Uma das predisposições que não falamos ainda, mas que é bem importante, são questões neurológicas, né? Um TDAH não diagnosticado. Então, de acordo com essas fragilidades e mudanças cerebrais dos transtornos, né? De aprendizagem ou transtorno do desenvolvimento, também vai ter um impacto diferente, né? Essa parte Sim, sempre, para mim, é sempre um bom sinal quando o sujeito é agressivo em alguns ambientes, em outros não, porque demonstra que, de alguma forma, ele tem algum controle sobre a agressividade. Já isso. aquela criança que é agressiva em todos os contextos, já aponta ali, chama a atenção para fazer uma análise neurológica da criança, né, psiquiátrica. Não Exatamente. falamos disso, eu sei que tem médicos nos assistindo, e a terapia e a psiquiatria infantil, elas estão hoje muito bem relacionadas, né? Então Sim, você tem que saber até que ponto tem uma biologia ali dando trabalho, e não adianta ficar batendo com terapia. sim. Eu trabalho, né, Ciro, com crianças que têm TEA, né, autismo, crianças que têm TOD, crianças que têm TDAH também. Então, sim, tudo isso interfere no comportamento, né? Sim, tem crianças que precisam da medicação, né, que isso é imprescindível para a qualidade de vida da criança, para a qualidade de vida da família, né? E todo esse trabalho que vai ser realizado precisa de um diagnóstico diferencial, né? Precisa, sim, de opiniões de profissionais. Então, as crianças, né, como eu falei, das necessidades, isso vai demandar diferentes, às vezes, de crianças que têm algum tipo de transtorno de desenvolvimento, né, algum transtorno cognitivo. Então, sim, tudo isso interfere, né, no comportamento. Então, os pais precisam estar muito atentos, né, para o quanto antes o trabalho começar, para que esse impacto ele não perdure até muito tarde, né? Porque, gente, tudo isso vai sendo levado na vida adulta. Então, se a gente não começa um trabalho desde cedo, né, se o problema já está acontecendo e esses pais são negligentes e não cuidam logo de início, isso pode ter repercussões bem mais sérias, principalmente se é uma criança que tem algum tipo de transtorno do desenvolvimento, né, porque ela vai ter algumas limitações a mais mesmo, né, diante dessas situações. Maria, você me ouve? Escuto. Ah, quando eu trabalhei um tempo no sistema público, e claro, são realidades distintas, né? São diferentes de quem tem mais condições financeiras e quem não tem. Mas existe algo em comum. Alguns pais acreditam que educar um filho é natural, é da natureza humana. Você nasce uma criança e você tem um instinto e vai cuidar daquela criança. E assim, na nossa prática, Uhum. e eu acho que todo mundo aqui deve estar de acordo, que educar bem uma criança para esse mundo moderno que construímos é talvez um dos maiores desafios, porque o maior desafio é, primeiro, o pai e a mãe ter um autoconhecimento do que não quer passar para os filhos, Sim, terem esse acordo muito bem feito entre eles sobre o que vai aparecer para as crianças e o que não vai aparecer. Ninguém é perfeito, mas os pais podem tentar ser pelo menos discretos. Alguns pais, às vezes por questões ambientais, é uma casa pequena, é uma casa simples, então a criança ela tem contato com o sexo, tem contato com as brigas de forma mais frequente, mas de maneira geral essa crença de que ser pai e mãe é natural,
mas não necessariamente ser um bom pai e uma boa mãe, e a criança não há nenhuma garantia que ela vá desenvolver bem, né? Porque é um mundo cheio de Isso. desafios, e preparar essa criança não é brincar. Quer dizer, hoje muita gente acha que um filho vai tratá-la. Diz, depois se eu tiver um filho eu vou melhorar da minha depressão, depois se eu tiver um filho o meu transtorno de ansiedade cede. E criança, ao contrário, é um lugar onde você vai ter que depositar muita energia e muito raciocínio, e não brincar com a criança, né? Eu chamo a atenção por isso porque, como atendo muito adulto e atendo casal, às vezes, se a gente tivesse outro filho, nossa relação melhoraria. Tá? A criança ela é muito Uhum. mais um trabalho a mais do que uma diversão para o casal, entendeu? Isso. Maria Helena, nós Isso tem temos muito a 6 ver, Ciro, minutos. com as necessidades emocionais dos adultos, né? Por isso eu falo, a briga 6 começa em minutos? você e em os pais. Isso, os pais quererem se conhecer, fazer terapia, que eu acho que terapia de criança o que é mais difícil são os pais, né? Não é um mistério isso, Sim. porque a criança geralmente ela é um bode expiatório do casal, né? Ah, Já. vamos dar algumas dicas de livros e fazer as considerações finais para a gente não acabar muito sucintamente. Tá bom. Só para falar sobre isso, Ciro, realmente os pais, eles depositam algumas necessidades emocionais nesses filhos por conta do não atendimento das necessidades, né? E geram uma expectativa ali, muitas uma bagunça, né? Então, os pais que não Uhum. imergem nesse autoconhecimento antes de assumir essa responsabilidade de criar um filho, tem que ter muito cuidado, ainda mais nesse mundo de hoje, como você falou, que sim, é muito mais complexo criar, né, um filho do que nos tempos anteriores, se a gente for parar para pensar. Então, assim, gente, eu tenho aqui alguns livrinhos que me embasaram nesse conteúdo, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então, fica aí a dica para quem quer se aprofundar no tema, né? O principal é esse livro, que é o livro Terapia do Esquema, do Jeffrey Young. Ele é um livro, é a Bíblia da terapia do esquema, então ele vai falar tudo isso sobre desenvolvimento de esquema, necessidades, temperamento, assim como esse livro, que é um livro de um autor brasileiro da terapia do esquema também, né? Terapia cognitiva focada em esquema. Então, ele vai falar sobre estresse precoce, vai falar da neurobiologia dos esquemas, vai falar de amígdala, vai falar de cérebro, né, de uma forma mais aprofundada, né? Tem alguns livros aqui. Esse daqui também é um livro da terapia do esquema, onde ele vai falar de situações traumáticas na infância, a geração de esquemas, e ele é muito indicado para pessoas que não são da área, né? Leigos. Então, ele fala sobre esquemas de uma forma bem, Fala bem, só o título bem para a gente, acessível. Maria. Esse aqui é o Reinvente Sua Vida. Esse daqui é o Terapia Focada em Esquemas. Esse aqui é o Terapia do Ótimo. Esquema. E aí eu tenho uns 2 livrinhos aqui que falam sobre infância, que, querendo ou não, falam sobre esses assuntos que a gente disse, que é O Drama da Criança Bem Dotada, né? Como os pais podem formar e deformar a vida emocional dos filhos. Muito interessante também. Não é um livro de terapia do esquema, mas parece que está falando de terapia do esquema. E esse livrinho aqui eu gosto muito, que é mais para orientar os pais de como criar esses filhos mesmo, que é 5 Linguagens do Amor, que é de um autor, inclusive terapeuta de casal, com a autora infantil, né, que trabalha muito com a questão infantil. Tem alguns livros que eu não estou com eles aqui, mas que eu gostaria muito de indicar, que é A Família que Você Sempre Quis, né? Filhos do Divórcio, Parentalidade Consciente e O que Você Gostaria que Seus Pais Tivessem Lido, né? Então, todos esses livros são bem bacanas para a gente pensar sobre esse assunto, né? Sobre como os pais podem ajudar e não ajudar no desenvolvimento dos filhos, né? E ajudar também a eles a se conhecerem melhor para, a partir daí, eles poderem melhorar mesmo, né? Poderem, enfim, colocar essas intervenções em prática. Doutora, A Tônia vai ter como uma dica aqui previsto, que eu foi vou... uma aula. Isso. Foi uma aula de terapia do esquema. Eu só estou mais interessado ainda no assunto. Eu não atendo criança e a terapia do esquema, ela não necessariamente deve ser só ela pode ser também uma ferramenta para outros terapeutas cognitivo-comportamentais, né, que é sempre interessante, que eu considero das TCCs a mais bem estruturada, ou seja, é aquela que, ao estudar, você vai compreender melhor
o funcionamento da terapia e analisar, conceituar melhor o caso, né? Ela é muito bem estruturada, os formulários são ótimos, é bem bacana. Queria agradecer, o tempo voa, foi ótimo. Eu acho que vamos ter outras Verdade. oportunidades para entrar mais nessa parte de crenças. Em relação aos livros, quem tiver alguma dúvida, depois você pode me passar uma listinha e eu boto lá nos comentários, ou você bota como uma resposta lá do que vai ficar gravado, né? Essa live vai ficar gravada 24 horas no meu Instagram, depois vai para o canal do YouTube chamado Canal Psicointeligência, no podcast e no Spotify. Doutora, brigadíssimo. Nós temos alguns minutos, eu vou pedir para você fazer as considerações finais. Pronto, gente. Estou muito contente, né, de ter trazido esse assunto para vocês. Esse é um assunto que é muito, muito gostoso para mim falar. Ao mesmo tempo, é um assunto que eu sei que é difícil, é polêmico até, né, porque a gente está aqui falando de paz, de culpabilização, né? Então, eu sei que acaba sendo incômodo muitas vezes, mas é necessário, né? Principalmente nesse mundo, como o Ciro falou, que a gente vive, onde as crianças, além também da forte influência dos pais, elas têm influências aí de outras milhões de coisas, né? Porque hoje elas têm acesso a tudo. Então, criar filhos é sim um desafio, né? Eu admiro muito pais que têm vários filhos e que levam até o final os princípios que são importantes, né? E que sabem dosar muitas vezes o quanto de liberdade que vão dar para esses filhos para acessar toda essa informação que é realmente muito, muito intensa e muito que interfere muito, né, Ciro, hoje. Então, esse assunto é um assunto que eu levo muito, né, para a clínica, é um assunto que eu trago o tempo todo nas minhas orientações de pais. Temos 20 Então, segundos, doutora. O Instagram vai nos cortar. pronto. Então,